expiação e provação. É preciso nascer de novo. Uma nova chance, reencarnação. É preciso nascer de novo. Expiação e provação. É preciso nascer de novo. Uma nova chance, reencarnação. Pai, peço ajuda, gostaria de esclarecer. Pai, porque... Boa noite, gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer aos irmãos aqui da casa que puderam me convidar. Para quem não sabe, essa é a minha primeira palestra pública, então se eu estiver muito nervoso, me perdoe, porque pode ser que a coisa fique andando devagarzinho. Mas então, primeiro, antes da gente falar do tema, eu gostaria de fazer um pequeno adendo, né? Nosso tema hoje é sobre a ressurreição e reencarnação, né? Que está lá nesses itens do Evangelho. E eu gostaria, para quem não tem muito, eu gosto muito de procurar essas coisas do sentido da palavra, né? Então eu fui ao dicionário, né, entender da onde que surgiu a palavra ressurreição, da onde que surgiu o termo reencarnação, né? A ressurreição ela vem lá do latim, tá? Ela é uma palavra latina que significa o seguinte, lá pelo dicionário, significa volta à vida, né? Ação de retornar à morte. Para os católicos, no mesmo corpo, né? E inclusive isso é um dogma muito importante para os católicos. Já a reencarnação, segundo o dicionário, ela é o seguinte: estar novamente encarnado, o ato de reencarnar, nova encarnação. Só que, para nós espíritas, em outro corpo, porque biologicamente seria impossível a gente reencarnar no corpo que já está ali velhinho, né, gasto. A ciência prova isso para a gente. O que não quer dizer que nós devemos desrespeitar a crença dos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos. O respeito às crenças alheias, ela é muito importante, ele é muito importante. Então, dito isto, né, a gente pode começar o assunto em si. Eu gostaria de falar das duas principais frases, né? Esse capítulo se resume basicamente num diálogo de Jesus, desculpem, com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, tá? Dali da região onde Jesus estava naquele momento. Para quem não sabe, os doutores da lei seriam como se fossem os nossos bispos, os nossos pastores de hoje em dia, né? Então, ele era uma pessoa que era muito estudada, ele sabia muito, e para a época esses doutores da lei eles eram muito respeitados. E ele começa justamente com um diálogo entre os dois. Nicodemos vai perguntar a ele assim: será possível, né, uma pessoa reencarnar, ressuscitar, né, voltar à vida, né? E Jesus responde a ele, como está aqui: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que isso basicamente nos diz, né? Ele fala o seguinte: a ressurreição, né, para quem não sabe, ela era uma coisa comum dentro da prática judaica. Eles acreditavam, né, recorrentemente, assim, era comum você falar sobre ressurreição, né, sobre voltar à vida, mas, né, no mesmo corpo. E basicamente eu gostaria de fazer uma pequeno reporte sobre cada parte do diálogo, né? Sobre cada parte do diálogo. O que essa parte diz pra gente, né? Ele fala lá: não renasce da água
se não renascer da água e não renascer do Espírito. Primeiro ponto é o seguinte, ele deixa bem claro, faz uma divisão entre o que é carne e o que é Espírito. E aí a gente pode tirar a seguinte conclusão. Ele está falando do corpo e ele está falando do Espírito. Então você não pode, quem não renasce de Espírito e não renasce de corpo, não entra no reino dos céus. Porque nos remete, nós espíritos, à reencarnação. E aí, a gente tem exatamente isso. Tem uma outra parte, também importante, ele fala, o que é nascido, ele reafirma, né? Quando Nicodemos pergunta a ele, mas como é que isso é possível? Camarada, como é que isso é possível? Ele fala assim, olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito isto, ser preciso nascer de novo. Ou seja, ele reafirma aquilo que ele já havia falado antes, na primeira vez que o Nicodemos teve contato com ele, né? na primeira pergunta. Ou seja, novamente, ele está fazendo uma diferenciação entre espírito e carne. Então, o espírito, ele tem que renascer, e ele vai renascer através do quê? Através da carne. Então tá aí, né? Como a gente vê em inúmeras outras passagens do Evangelho, a questão da reencarnação, embora de maneira velada. E ele vai além, mais uma coisa que confirma tudo isso. Ele diz o seguinte, o Espírito não sopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Isso está lá, no diálogo dele com Nicodemos. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, a carne, a gente sabe de onde vem. A carne vem lá da matéria, porque matéria é matéria. Mas o Espírito a gente não sabe de onde vem. Ou seja, ele está reafirmando o seguinte, o Espírito, ele existe antes da carne. E ele vai continuar existindo depois. E aí o Nicodemos, espantado, né, fala assim, como é que isso é possível? E ele fala o seguinte, se não me... entre outras coisas, é claro, tem um texto um pouco antes disso, mas a parte importante é essa aqui. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Ou seja, ele está falando aqui que o que ele está falando, a reencarnação é uma coisa biológica. É uma coisa da vida comum. Não deveria ser, ele não deveria ficar espantado como o próprio Nicodemos ficou. Ou seja, ele está falando o seguinte, se você não consegue acreditar em mim, quando eu estou falando uma coisa para você que é terrena, uma coisa que é comum, como que você vai acreditar em mim quando eu falo das coisas do céu, né? Das coisas mais complexas, que da onde vem o Espírito, para onde vai o Espírito, conforme hoje a gente vem aprendendo com a doutrina do Espírito. E aí, eu tive que buscar um pouquinho sobre como a doutrina espírita explica para a gente a questão do motivo da reencarnação, né, das reencarnações e a justificativa, né? Por que reencarnação é justo? O porquê a gente espírita tem a reencarnação como uma das principais, não vou dizer dogma, porque o espiritismo não tem dogma, mas um dos nossos princípios basilares. Aí eu fui buscar lá na questão 166. Os espíritos perguntam assim, Kardec pergunta assim, desculpa, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, né? Porque, venhamos e convenhamos, você, hoje em dia a média de vida aí está o quê? Uns 80 anos, 70 anos, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a obra de Kardec, ele coloca o seguinte, que para que nós possamos alcançar a perfeição possível, né, a gente tem que saber matemática, ciência, biologia, as questões terrenas, saber intelectualmente, tem que ter saberes intelectuais, tem que ter saberes morais. Eu não sei vocês, mas eu não sei nada de matemática ainda, então estou muito longe de aprender.
E cada um tem as suas limitações. E vemos 80 anos para você aprender a ser justo, bom, homem de bem, e ainda ter que aprender matemática, física, química, biologia, eu acho que não dá não. É muito tempo. É muita coisa para aprender em pouco tempo. Né? E aí vem essa questão, mas, poxa, se eu não posso aprender tudo num período de 70, 80 anos, isso hoje, porque na época de Jesus a expectativa de vida devia ser de 30, 20 anos, uma pessoa de 30 a 35 já era idosa, vamos dizer assim, né? Jesus, ele faleceu, né? Desencarnou aos 33, já num status já de senhor. Eu estou chegando lá, não quero ser senhor não, tá, gente? E os espíritos respondem o seguinte: como é que se faz isso? Simples e básico, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, enquanto nós não aprendermos a sermos justos, bons, termos a moral elevada e termos a intelectualidade elevada também, uma coisa por um lado e outra coisa para o outro, a gente não vai ser espírito puro. Né? Deus não seria justo se ele simplesmente, pelos atos que a gente tem hoje, ele julgasse a gente de maneira eterna. Respeitando a crença dos nossos irmãos evangélicos e católicos, o que a gente acredita é exatamente isso. Que a justiça divina ela está ligada diretamente com o fato de que não é possível você ser perfeito e você ser julgado por um espaço de tempo que dentro da própria existência do mundo, o mundo tem 4,6 bilhões de anos. O que são 80 perto disso? Não são nada. Então você ser julgado, para ser jogado eternamente em um suplício, ou eternamente em bem-aventurança, durante um período de 60, 70, 80, tem gente que desencarna antes, inclusive, é injusto, não seria justo com nenhum de nós. E, primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas, né? Soberanamente bom, soberanamente justo. Se ele é soberanamente bom, ele nos dá todas as oportunidades possíveis para que a gente possa aprender. E ele é soberanamente justo para que a gente cumpra todas as nossas etapas. A gente errou, a gente vai ter tempo para ajustar. Às vezes a gente tem um tempo um pouco mais curto, às vezes a gente tem um tempo um pouco maior. Mas a gente sempre tem um tempo para ajustar as coisas que a gente tem que ajustar. Imagina, eu saio da minha vida com problemas com a minha esposa, com problemas com a minha mãe, com a minha irmã. Quando é que eu vou ajustar isso? E aí, um desdobramento dessa pergunta, né, que seria uma versão A. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Ele está perguntando. Eu, depois de falecido, depois de desencarnado, eu consigo aprender, mesmo desencarnado? Será que a gente consegue aprender mesmo depois que a gente desencarna no plano espiritual? Com certeza, né? A gente aprende bastante. Mas, dizem os espíritos aqui, ó, depurando-se a alma, indubitavelmente ela experimenta uma transformação. Ou seja, sem dúvida nenhuma, a gente se depura no plano espiritual. Mas, para isso, necessário é a prova da vida corporal. É igual quando a gente está no colégio, quando a gente está na faculdade. Você estuda, você lê, você faz exercício. Mas tem a hora da prova. A prova é necessária para te garantir que você tem aquele conhecimento. A mesma maneira é a nossa vida corpórea. A nossa vida corpórea ela permite que a gente coloque em exercício toda a questão que a gente aprendeu quando se encarnado, enquanto no plano espiritual. Então, por exemplo, eu encarnei e falei, pô, caraca, aprendi muito livro pra caramba. Poxa, eu acho que agora eu tô caridoso. Poxa, agora eu acho que eu tô indulgente. Aí chega aqui, dá de cara com uma família, às vezes, bate uns, né? Aí tu vê, você fala, mas eu não sou tão caridoso assim, caramba, tô aprendendo mais. E é assim todos os dias. A gente bate de frente com um monte de dificuldade. Tem um outro desdobramento sobre isso também. Aí o Kardec pergunta, porque Kardec é um cara muito perspicaz, né? Então ele gostava de não deixar nenhum tipo de dúvida. Então ele perguntava às vezes 2, 3, 4 vezes a mesma pergunta com caráteres diferentes. Inclusive os espíritos, engraçado que tem um
um outro texto, não vem ao caso, mas ele pergunta em seguida, duas perguntas seguidas, a mesma coisa com palavras diferentes. O Espírito já aconteceu, só a gente respondeu isso aqui na pergunta anterior. Né? Então ele coloca lá, a alma passa então por muitas existências corporais? Claro, né? A gente não vai querer aprender tudo que a gente tem para aprender em 5 encarnações. A não ser que você seja um, sei lá, Highlander da vida, você aprende, vive 300 anos, aprende um monte de coisa e você vai passar por 5 encarnações de 300 anos, é fácil. Ninguém é Highlander aqui, né? Eles respondem, os espíritos, sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aqui ele está falando o seguinte, aquelas pessoas que simplesmente não conseguem enxergar a justiça na questão da reencarnação, elas estão erradas? Talvez. Mas cada um tem seu tempo. Há 10, 20 anos atrás, eu não tinha as convicções que eu tenho hoje. Às vezes eram convicções completamente diferentes. Vocês concordam comigo? Há 10, 20 anos atrás, há 5 anos atrás, muito longe. A gente muda de pensamento, às vezes muda de pensamento de um dia para o outro. Que dirá uma década de maturidade. Então, cada um tem seu tempo. Uma hora, todos nós, enquanto sociedade, vamos entender que se Deus condenasse a gente de maneira eterna, isso seria injustiça. Mais um desdobramento da mesma pergunta. Ele coloca assim, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? São categóricos dos espíritos, evidentemente, ou seja, é óbvio. Então, toda vez que a gente morre, o corpo, ele é matéria biológica. Ele não existe a possibilidade da gente voltar para o mesmo corpo, porque, né, os bichinhos comem. Mas a nossa alma, ela persiste, nosso espírito continua. E a gente tem o quê? Milhares de aprendizados para fazer. Então, a gente chega no plano espiritual, se recupera dessa vida, sabe? Igual aquele indivíduo que faz maratona, já viu? Ele tem que recuperar às vezes 2, 3 horas sentado numa bacia de água com gelo. O plano espiritual é isso. É para a gente se recuperar da dificuldade que a gente teve aqui e aprender mais. E a gente volta de novo para aprender, quantas vezes forem necessárias. E eu separei uma outra pergunta, que é a pergunta 171. Diz o seguinte, em que se funda então o dogma da reencarnação? Ela tem uma questão extensa, né? Eu coloquei aqui só para referência os diálogos, porque essa questão ela é bem extensa, absurdamente extensa. Eu vou deixar para vocês esses slides, que são pouca coisa, isso aqui é muita coisa para ler, mas com o tempo vocês podem, depois a casa permite, eu vou permitir que a casa fique com slides, vocês, quem se interessar, a gente pode pegar e estudem bastante o Livro dos Espíritos. Né? Ele coloca ali, ó, todos os espíritos tendem para a perfeição, ou seja, um dia todos nós vamos ser perfeitos. Cabe a gente a coisa do quanto tempo nós vamos levar para a gente para a gente chegar à perfeição. E ele coloca ali, Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, ou seja, Deus permite que a gente dá todas as nossas oportunidades. A gente nasce na família que a gente tem que nascer para aprender um determinado aprendizado. A gente casa com a pessoa que a gente tem que casar para que a gente possa ter um outro aprendizado. A gente convive com as pessoas que moram no nosso condomínio, que moram na nossa rua, por outros aprendizados. E é exatamente para isso que a reencarnação serve. Porque seria impossível, volto a dizer, a gente conseguir aprender tudo que a gente tem que aprender numa encarnação só, uma vida só. Seria excelente eu sair daqui, PhD em física e assim, super bonzão na moral. Cara super caridoso, super bondoso. E uma encarnação só, seria excelente. Mas não cabe tudo isso no cérebro, né? Eu acho que não, a HD deve ser muito pequena. E ele coloca ele assim, sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, ou seja, não obraria Deus, não faria essa obra Deus com
justiça, né, com equilíbrio, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade dos que animavam, obstáculos ao seu melhoramento. Né? Como é que a gente justifica, por exemplo, uma família de classe média, que nasce de classe média, tem acesso a estudo, tem acesso a boas escolas, tem acesso a educação, saúde, e uma outra família que vive à beira da pobreza, né? À beira da miséria. Isso, aos olhos nus, é injustiça. E daí a importância da gente, enquanto espírita, levantar a bandeira da igualdade, da justiça social. Porque não é porque Deus colocou, por exemplo, o pobre lá na linha da miséria, miserável, que nós temos, não, isso é a justiça divina, e não cruza o braço. Né? Não. A gente tem que lutar para que a gente consiga, aos poucos, enquanto sociedade, a gente resgatar isso. Porque até o que nos acontece enquanto sociedade nos é cobrado quando a gente chega no plano espiritual. Então, por exemplo, a Alemanha nazista, por exemplo, enquanto sociedade, ela até hoje é cobrada materialmente e espiritualmente por ter permitido que uma pessoa que tinha intenções como o Hitler tinha, de chegar ao poder, porque ele não chegou sozinho. Ele chegou com o apoio da população. Então as atrocidades que ele fez, né, o sangue, como alguns dizem, que ele sujou, está na mão deles também. Então a gente, enquanto sociedade, a gente tem responsabilidade sim de ajudar o próximo. E a gente vai ser cobrado se a gente não fizer. Ainda mais todos aqueles que são religiosos, espíritas, das pessoas do candomblé, da Umbanda, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que tem o Evangelho de Jesus dito, falado, estudado, eles são, a gente é mais cobrado. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. E ai, se não fosse a reencarnação, para a gente acertar todos os débitos que a gente tem, a gente ficar pior do que SPC e Serasa. Ia ter que pagar em carnê das Casas Bahia em 552 mil vezes. Graças a Deus a gente pode fazer um carnezinho da Casa de Bahia lá no plano espiritual. Bom, a parte dos slides acabou. Eu terminei com 10 minutos antes, porque eu não tinha muita experiência. 13 minutos, conta aqui no meu. Mas, enfim, eu gostaria muito de agradecer, porque não é qualquer lugar, não é qualquer casa que permite uma pessoa, eu não me considero tão jovem assim, porque eu estou com 28, mas que uma pessoa jovem se coloque numa posição de ensinar, embora eu duvide que eu esteja nessa posição de maneira plena. Claro que ninguém está nessa questão de maneira plena, a não ser Jesus e essa galera aí que está aí à frente de todas as religiões, que são pessoas espiritualizadas. Mas então eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria pedir desculpa por não tomar o tempo todo, porque eu gostaria de ter mais coisa para falar, mas acho que a experiência nesse quesito pesou bastante. Inexperiência, no caso. E, bom, é isso. Se alguém tiver tido alguma dúvida, alguma questão que queira perguntar, se eu puder, se eu tiver alcance, eu vou responder. Se eu não tiver alcance, com certeza tem alguém na casa dos trabalhadores que vai conseguir responder. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Para quem gosta de rock, né? Sei que a galera mais jovem costuma gostar de rock. Mas nós somos uma banda de rock espírita, né? E eu queria deixar claro aí para a equipe de eventos o seguinte: todo evento que vocês tiverem aqui na casa ou lá no EFRA, que vocês precisem de harmonização musical, a gente faz um barulho alto, mas o barulho harmoniza, mesmo sendo um pouquinho de barulho.
né? Porque o que interessa é a intenção, né? A gente bota toda a nossa energia naquilo e acredita nisso, mas pelo menos umas 2 vezes melhor tocando do que falando. É o sentimento mais nobre que há. E senti-lo no peito é uma sensação tão gostosa que dá. Às vezes faz meu rosto sorrir, às vezes faz meu rosto chorar, mas eu sei que o amor é o sentimento mais nobre que há. Quando o pai lhe estende a mão, é quando um amigo me dá um abraço gostoso de irmão, é quando peço e tenho perdão, é quando pra ouvir sua voz, é quando entendo quem está no caminho da desilusão. O amor é o sentimento mais nobre